Teresa Alves, olá, obrigada por estares aqui, bem-vinda às M-Talks for All do Festival Mental. Começava por gostar de saber da tua parte como é que tem corrido esta última parte do confinamento ou do pós-confinamento, se formos comparar com o que aconteceu ano passado, ou seja, como é que tu vivenciaste na altura aquele primeiro confinamento, faz agora mais de um ano, em relação ao que está a acontecer agora? Então, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, sou assistente social, trabalho aqui na Cruz Vermelha, no Complexo de Neurointervenção da Cruz Vermelha, que se situa em Vila Nova de Gaia, que é uma resposta social na área das demências, uma resposta social específica para as pessoas em situação de demência, cuidadores e famílias. Efetivamente, o grande desafio de todo este processo pandémico foi estrondoso e diria que houve uma necessidade de transição de serviços, uma transição de serviços que, nomeadamente, que nos colocou grandes desafios de pensar que não poderíamos só alocar os serviços ou recondicioná-los ou recodificá-los ou repensá-los, mas tínhamos que ter a certeza de que aquilo que estaríamos a fazer ia no sentido da melhoria dos cuidados. E este grande desafio foi para todos, ou seja, para todos e para todas que estavam a trabalhar em qualquer nível de resposta social, em qualquer área de proteção às pessoas. A demência tem algumas particularidades, efetivamente é um fenómeno que nós sabemos que já está na agenda política, ou na agenda pública, das políticas públicas. Sabemos que é um fenómeno que socialmente está a ser realmente reconhecido como uma área de necessitar de uma atenção especial, porque também tem particularidades de saúde, das suas determinantes de saúde, de questões de saúde e determinantes sociais que são fundamentais atender, portanto foi efetivamente um desafio. Mas foi um desafio que, ao mesmo tempo, espera-se e eu entendo que foi também de reflexão. Não foi um desafio unicamente dirigido para a ação, para o agir, para o fazer. Tivemos a possibilidade, pelo menos nas equipas e na equipa onde eu estou integrada, de, ao mesmo tempo que fazíamos, tentarmos sempre pautar uma questão de pensarmos o que estamos a fazer, ou seja, de um agir refletido. E essa reflexão... Teresa, deixa-me só interromper para fazer uma pergunta. Isso que estás a dizer, da maneira como estás a dizer, dá a impressão que foi um trabalho continuado e linear, que não houve grandes sobressaltos ao longo deste ano, quando nós sabemos que havia avisos e várias coisas iam sendo alteradas constantemente, ou seja, era para fazer uma determinada maneira, depois de outra, depois de outra, depois de outra. Sim, Não passaste essa tanto por mudança, isso? passamos por tudo isso, só que gerimos isso reforçando a própria equipa, ou seja, nós e os utentes, ou seja, nós aproveitamos os momentos de maior embate para nós próprios primeiro levarmos com esse embate, e esse embate das famílias, a gente sentia que as famílias estavam a sentir esse embate, mas sabia que partia de nós o lidar em primeira mão com essa readaptação à constante mudança, o fechar de estruturas, depois o reabrir, o readaptar, e nós, acho que a equipa, apesar dos constrangimentos todos que nós sofremos, todos e todas, as equipas perante isso tinham uma alternativa, que era ou baixar os braços e efetivamente tentar ficar no mesmo e não responder àquilo que são as necessidades das pessoas, mas quando a missão de uma instituição, a missão de uma resposta social, a missão do complexo, neste caso, é efetivamente centrado nas e com as pessoas, e isto faz toda a diferença, nós não podíamos baixar os braços. Portanto, levamos com os embates todos, mas tentamos que esses embates fossem aproveitados para codificar. Ou seja, foi um grande desafio. Efetivamente, que sabendo que os aspectos negativos não poderiam ser deixados de ser tidos em conta, e o impacto foi efetivamente a nível das atividades, diminuição das atividades de socialização, Claro. impacto a nível cognitivo, emocional, o isolamento das pessoas foi muito complicado para todos, para todas,
Nós mesmos, nos nossos contextos de trabalho, também fizemos teletrabalho, também não estávamos habituadas a trabalhar em casa, pelo menos com esta forma de trabalhar em casa e apoiar pessoas. Mas foi possível fazer isso é uma espécie super mais é positivo. possível fazê-lo e foi uma oportunidade para repensar como é que poderíamos estar próximos delas e deles, porque efetivamente a questão aqui é usar as estratégias que iam sendo colocadas e usar aquilo que seria de menos positivo para torná-lo positivo ou pelo menos positivante no sentido resiliente. É isso que a gente tentou ser, foi resilientes. Não foi fácil, não temos a noção de que foi uma quimera de ouro, não foi absolutamente nada que não tivesse momentos de angústia e de ansiedade, só que como na vida e como nas equipas são seres vivos, as instituições são vivas, as pessoas também estão vivas e precisam de nós temos que ter essa resiliência, essa capacidade de estarmos efetivamente um passo à frente daquilo que serão as suas necessidades e até antecipando as suas necessidades, porque muitas das vezes estas pessoas não têm voz, não se expressam, estão muito pouco habituadas a falar sobre aquilo que sentem e pouco espaço é-lhes dado muitas das vezes para falarem sobre aquilo que sentem. Se estavam isoladas, mais obrigação, Mais entre isoladas aspas, ficaram ainda mais também, não é? ficaram. E o nosso sentido profissional, o nosso sentido de vida da relação e efetivamente de ajuda, era de antecipar aquilo que lhes ia no coração, nas almas, aquilo que eles sentiam, para nos aproximarmos deles e capacitá-los profissional, ou seja, numa intervenção profissional, tentar antecipar as suas preocupações e desangustiar aquilo que era inevitável, que era efetivamente o isolamento e a angústia do isolamento. Essencialmente, um sentimento de que estão por conta deles. E nós tentamos combater este estar por conta deles, estando nós também com eles. E isso foi possível, do teu ponto de vista, foi possível garantir isso e a todos os utentes? Foi possível com estratégias muito fora da caixa, como eu costumo dizer. Portanto, pensamos então como é que vamos fazer para todos estes condicionamentos e o facto de eles estão em casa, nós estamos aqui, ou estaremos nas nossas casas, como é que nos vamos aproximar? E este passo é como é que nos vamos aproximar deles, de forma a que estamos num trabalho de intervenção efetivamente social, de certa forma de capacitação. E então as estratégias foram as mais variadas. A equipa teve que se virar, fez o pino. Pensamos como é que havíamos de usar as plataformas, mas muitas delas também eram pessoas que efetivamente também não tinham por rotina, por acesso a essa literacia digital. Usamos essa capacidade, nós já temos nós usamos algumas ferramentas até na nossa vida pessoal e trouxemos-las para a nossa vida profissional, explicamos como é que as coisas eram feitas e envolvemos a família. Muitos das pessoas que estavam em casa, até pela questão do facto das famílias nos poderem visitar, nós, através do uso de algumas plataformas, conseguimos que eles tivessem mais contacto com as famílias, portanto, usaram a ferramenta que nós estávamos aqui a incentivar a nível da intervenção, para depois eles próprios também usarem nos seus contextos familiares. Então estás a dizer que houve uma espécie de formação dos cuidadores também, ao mesmo tempo? Formação dos cuidadores para estarem próximo das pessoas. Portanto, não só numa dimensão da nossa intervenção profissional, que conseguiu ou tentamos que ela fosse efetiva e eficaz e próxima, mas depois fomos para além disso e começamos a dar sugestões. Mas porquê que não fala com o seu filho à noite, com esta via Zoom? Ou porquê que não conversa com ele através e vê também o seu filho mais próximo, vendo a imagem dele, dos seus netos, dos seus sobrinhos? Portanto, tentando trazer para as suas dimensões, que não só aquelas da intervenção relacionada com uma intervenção, pronto, no âmbito da estimulação cognitiva e emocional, feita por equipas profissionais, mas alargando os próprios horizontes e as próprias possibilidades que as pessoas puderam ter. Claro que isto não foi assim com toda a gente, nós tivemos que adaptar-nos a pessoas que não tinham de todo possibilidades de usarem estas ferramentas, e continuamos então a ir à casa delas e reconvertemos aquilo que era a resposta em centro do dia, nomeadamente com o fecho dos centros de dia, fomos ter com eles, fomos a casa. E as atividades que eram desenvolvidas aqui, em contexto do complexo, em contexto de uma resposta social, foram reconvertidas para o apoio domiciliário. E mais uma vez,
o apoio domiciliário não era aquilo que normalmente a gente acha que é o apoio domiciliário, ou que muitas das vezes se fala a nível da higiene, da limpeza da casa, do apoio das refeições. Não, as atividades de estimulação social, quer cognitiva, quer emocional, quer até das atividades de vida diária, ocupacionais, que as pessoas desenvolvem aqui no complexo e que são muito próximas dos seus interesses, porque cada um traz a sua história para o complexo, traz a sua forma de estar, a sua forma de vida, ou seja, no fundo os seus interesses que são aqui trabalhados são os interesses que as pessoas tiveram e são estimulados para reaver esses interesses, para manter essas capacidades e potencializadas. Fomos a casa fazer isso. E então fizemos, por exemplo, a sopa com as pessoas, as rabanadas que as pessoas gostam de fazer, estimulamos algumas atividades com materiais que são dos seus contextos de vida. E tinham pessoas e equipa suficiente para fazer tanta coisa ao mesmo tempo, a estar em tantas casas, tantas atividades? Não temos uma equipa muito alargada, nem temos num grupo de utentes muito alargado. Isso, de certa forma, com a equipa que tínhamos, e somos uma equipa técnica de 6 elementos, com um alargamento do horário, flexibilização do horário, e também com uma gestão da equipa flexível e quase que tínhamos meetings e conversas, no fundo, de preparação deste terreno diárias. Isto tinha que ser feito diariamente, readaptado diariamente, mas com os recursos que tínhamos e também com o facto de também não termos muitas famílias, porque nós quando fechamos aqui o centro de dia, que lhe chamamos Centro de Estimulação e Capacitação Integrada, nesta ideia de que não é um centro de dia só para ter as pessoas, é um centro de dia para as pessoas serem capacitadas e estimuladas. Tínhamos efetivamente um grupo de pessoas, de famílias, cuidadores, não muito alargado e não os deixamos cair. Fomos de encontro a eles, através das plataformas, através das visitas domiciliárias, técnicas e não técnicas. Muitas das vezes há esta distinção, claro que tem que ser feita uma distinção ao nível do trabalho que é técnico, do trabalho não técnico, mas isto pode ser em parceria. A capacitação também pode ser em parceria. E foi sim, assim haja ver, boa vontade, não é? Porque isso ao fim e ao cabo é preciso uma boa vontade muito como grande. também fizemos um momento de formação da própria equipa. E fomos ver as pessoas nos seus contextos e conhecemos um lado de lá, que é da vida das pessoas. Quando só estavam em centro de dia, apesar de nós termos feito visitas domiciliárias para a avaliação dos contextos, quando se vai à casa das pessoas com esta frequência mais diária, mais semanal, próximo. Fica-se efetivamente muito mais próximo, a horas diferentes, hora de manhã, hora de tarde. Nós temos rotinas diferentes, temos dias diferentes uns dos outros. E as pessoas também têm esses dias e essas horas diferentes. Então a equipa tentou ir em momentos diferentes. Claro que não temos números muito representativos daquilo, se falarmos em números, não temos números muito significativos, mas aquilo que nós temos é que com as pessoas que estivemos, com o compromisso que tínhamos, nós conseguimos tentar responder. Penso que o balanço é positivo. Obrigadíssima por ter estado connosco aqui, por partilhares tanta coisa e esse trabalho incrível que vocês fizeram, realmente a capacidade. E como estávamos a dizer antes do início da conversa, basta estarmos bem connosco, não é? E sentirmos confortáveis e conseguir fazer as coisas de uma forma com boa vontade. E gostarmos do que queremos. Gostar do que se está a fazer. Temos a noção de que não foi ao caso que viemos para esta profissão. Não foi ao caso que todos viemos trabalhar aqui para o complexo, não são acasos na nossa vida e temos um sentido de missão em cada um e esse sentido de missão é ajudar as pessoas. E foi isso que fizeram e é isso que continuam a fazer. E ficamos melhores. Ficamos melhores pessoas, possivelmente. Obrigada pelo vosso trabalho. Bem-aja. Beijinho grande. Também. Fica bem. Obrigada. Um beijinho também para si. Obrigada.